alunos, continuando aqui o conteúdo, nós iremos hoje falar um pouquinho sobre representações em perspectivas. E a perspectiva ela é vista sobre vários pontos de vista. Quando a gente observa objetos no nosso dia a dia, a gente pode identificar geralmente entre eles 3 dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. Mas como a gente pode representar, no caso, um objeto tridimensional que está em uma folha de papel se dispomos apenas de 2 dessas dimensões, que no caso é a altura e a largura? Como que a gente poderia fazer nesse caso? Nesse caso, a gente pode representar a profundidade por meio da técnica da perspectiva. E a perspectiva é uma técnica de desenho utilizada com 3 dimensões, baseada em cálculos matemáticos e também geométricos, que por meio dela é possível fazer os objetos de uma cena parecerem estar em profundidade diferente. Olha esse primeiro desenho aqui, o retrato do imperador Otto III. Nessa imagem, a gente pode perceber que os elementos estão representados em um mesmo plano, ou seja, não dá para perceber que há diferença entre profundidade. Agora, observe esse segundo desenho aqui, ó. Nesse segundo desenho, vocês estão conseguindo ver dimensões aí? Você pode observar que a gente consegue perceber as pessoas, as construções que estão no fundo, elas estão menores em relação às que estão à frente. Aí já dá para nós, a gente consegue visualizar aí uma impressão de profundidade, né? Ou seja, quanto mais afastado o elemento está do observador, menos ele parece ser, ó. Como você pode observar, que as imagens lá atrás parecem estar mais longe daquelas que estão aqui à frente, que são as pessoas, né? Esse é o ponto de perspectiva. Em sua opinião, qual das imagens representa melhor uma cena realista, a primeira ou a segunda? A partir dessa ideia, a técnica se chama na arte perspectiva na arte renascentista. A técnica da perspectiva ela foi uma das características que diferenciaram a arte renascentista da arte medieval entre os séculos XIV e XVII. As pinturas renascentistas elas se destacaram por transmitir a sensação de liberdade e movimento dos corpos e também por representar as imagens com traços mais naturais e fiéis à realidade. Os pintores eles tiveram maior consciência da função da geometria na obtenção da perspectiva para conferir, no caso, o efeito tridimensional à pintura. Existem, no caso, várias maneiras de desenhar em perspectiva. Mais à frente, eu vou pedir para que vocês construam algumas imagens sobre um ponto de fuga. E eu estarei mostrando para você um vídeo, e a partir desse vídeo você irá seguir passo a passo. Já fiz nos anos anteriores com os alunos do 9º ano, e realmente quem soube acompanhar passo a passo, ficou incrível o desenho. E eu estarei passando para vocês também mais à frente, tá? Vamos ver o mesmo cubo, por exemplo, representado em 3 perspectivas diferentes. Nós temos o primeiro cubo, ele está representado na perspectiva isométrica. Temos o segundo na perspectiva cavaleira e o terceiro na perspectiva cônica. Essas 3 perspectivas, elas são consideradas apenas imagens deste capítulo, tá? A perspectiva cônica, essa última aqui do lado direito, ela é considerada a que mais se aproxima da maneira como a gente vê o objeto. Só que para causar a impressão de profundidade nessa perspectiva, cada desenho ele deve ser baseado na projeção das retas paralelas do primeiro plano para o suposto ponto, ou seja, chamado também ponto de fuga. É esse ponto de fuga que ele dá origem ao desenho nas 3 dimensões. No caso, ele é o ponto de fuga em segundo plano. Nesse caso, as retas elas descrevem a profundidade do objeto e quanto mais afastado ele estiver do observador, menor ele parecerá ter. É por isso que em algumas situações, retas paralelas aparentam se aproximar à medida que se afastam de quem as observa.
Na fotografia, o ponto de fuga ele está localizado onde os trilhos paralelos da ferrovia parecem se encontrar, como você pode observar aqui o desenho. Dois trilhos jamais se aproximam um do outro, mas graças à representação em perspectiva, eles parecem se juntar no horizonte, pode observar. E esse é chamado o ponto de fuga, aqui do lado direito do desenho. Ponto de fuga, o dormente e os trilhos. A distância é a mesma, mas por causa da perspectiva parece que eles se encontram. Observe os efeitos da perspectiva em algumas representações. Estão conseguindo visualizar o ponto de fuga do lado esquerdo é o F, do lado direito o F1 e F2, os dois pontos de fuga. No lado esquerdo, na representação destas figuras geométricas espaciais foi usado apenas um ponto de fuga. Já na da cadeira, foram usados dois pontos de fuga, que é o F1 e F2. É isso aqui que eu vou pedir para vocês desenharem, mas não esse desenho, porém parecido, tá bom? Eu estarei mostrando para vocês. Agora, observem esta cena com vários elementos desenhados em perspectiva. Pode observar. Tem pessoas que estão mais perto, mais longe, temos carros, ônibus, prédios, que parece não ser uma figura que você está olhando em apenas uma dimensão. Para aumentar mais o efeito da perspectiva nessa cena, feche lentamente as páginas do livro, formando um ângulo de 90 graus. E aproximadamente observe a cena. Essa aí vocês irão fazer o teste aí no livro de vocês. Conseguiram visualizar? Então, isso se chama perspectiva. É tudo vista sobre um ponto de fuga. Vamos falar um pouquinho sobre o cinema 3D. Você já olhou fixamente para a ponta do dedo, bem pertinho do nariz? Enquanto os olhos focalizam um objeto, o cérebro calcula o esforço e o ângulo para onde a nossa visão aponta, estimando quão longe o objeto está. É por essa noção de profundidade que a gente consegue perceber naturalmente um objeto mais afastado do que o outro. Olha essa moça na primeira imagem, ela está olhando para o horizonte e nossos olhos apontam para a mesma direção, quase que paralelamente, né? Já o do lado direito, ela está olhando para um ponto bem perto do nariz. No caso, o olho dela converge para ele, criando a expressão de olhos cruzados. Na tecnologia 3D, eles procuram imitar o modo como percebemos a profundidade. Para isso, uma mesma imagem é mostrada para cada olho em posições diferentes. O cérebro interpreta isso como se os olhos estivessem focando dentro da tela, o que dá a impressão de profundidade. Olha o cinema 3D antigo. Duas imagens elas são projetadas, uma azul e uma vermelha. Sem os óculos, elas parecem levemente deslocadas. A lente azul filtra o sinal azul e a lente vermelha filtra o sinal vermelho. Já no cinema 3D atual, a imagem é projetada com ângulos verticais e horizontais, como você pode visualizar aí. Sem os óculos, a imagem parece ficar fora de foco. Por exemplo, uma lente ela permite somente a passagem do sinal horizontal e a outra do vertical. Ou seja, em cada uma dessas situações, a imagem que chega a um dos olhos é levemente diferente da que chega ao outro, fazendo perceber a profundidade da cena. O cinema 3D atual ele permite imagens de melhor qualidade. A partir desse ponto, vocês irão realizar essa atividade. Na segunda-feira estarei corrigindo algumas páginas, enviando as últimas páginas e depois eu irei pedir para que vocês construam alguns desenhos envolvendo ponto de fuga, tá bom? Então é isso, realize a correção e realize a atividade. Eu fico no aguardo da devolutiva. Tchau, tchau!